A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Gostaria de trazer uma palavra sobre portas fechadas. Nunca esqueça disso. Tem momento que você tem que fechar alguma porta para o milagre acontecer. E tem momento que é com a porta fechada que você pode alcançar o livramento de Deus. E é também com a porta fechada que Jesus aparece. Creia nisso. Noé experimentou a salvação da sua família junto com os animais e os seus filhos, sem cães Jafé, com as suas 3 noras e a sua esposa, depois do que Deus tinha anunciado para Noé sobre o dilúvio que viria sobre toda a terra. As pessoas não acreditaram em Noé, começaram a zombar de Noé, criticar Noé, porque aquela época não era uma época assim apropriada para a chuva, mas Deus é o Deus do impossível. Deus fez descer a chuva, abriu as comportas do céu e fez descer a chuva sobre a terra, o qual a água foi aumentando. E as pessoas que não acreditaram, Deus mandou Noé colocar os animais dentro da arca de 2 em 2, cada um das suas espécies, e junto com a sua família. E quando Noé entrou, Deus fechou a porta da arca por fora, dando a Noé salvação e livramento de não morrer na inundação, ali afogado pelas águas. Então veja que o milagre aconteceu na vida de Noé quando Deus fechou a porta da arca. Tem momentos nas nossas vidas que quando a porta se fecha, as pessoas podem ficar tristes, desesperadas, preocupadas. Alguns vão dizer que foi o diabo, alguns vão dizer que não foi sorte na vida, mas tem uma porta que se fecha, que não é maldição, não é o diabo, é Deus que está dando livramento a você naquele lugar, e talvez algo melhor está preparado para você em outro lugar. Eu só vendo isso sobre o livramento que Deus deu a Noé na arca, em Gênesis capítulo 7, versículo 13 ao versículo 16. Está escrito isso. Tem porta que Deus fecha, não é para o nosso mal, é para o nosso bem, é livramento, é bênção. Nem todas as portas fechadas é maldição, nem todas as portas fechadas é uma desgraça na vida da pessoa, mas tem porta que precisa ser fechada para que o milagre possa acontecer nas nossas vidas. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, está escrito assim: o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso, diz: o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha e ninguém abre. Deus tem o controle de tudo, tanto ele tem o poder para abrir e para ninguém mais fechar, como ele tem o poder também de fechar e ninguém mais abrir. Se Deus fechou, está fechado. Se Deus abrir, está aberto, ninguém pode impedir, porque operando ele, ninguém pode impedir. Eliseu despertou o morto atrás de uma porta fechada. Isso está registrado em 2º livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo 32 ao 35, está escrito assim: e chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor, e subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e a sua mão sobre a mão dele, e estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e estendeu sobre ele, e então o menino expirou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Isso fala do filho da Sunamita, que quando o filho dela morreu, essa mulher que tinha observado Eliseu quando passava, e disse: verdadeiramente esse é um homem de Deus, que falou para o esposo fazer ali um quarto junto do muro da casa, e dentro daquele quarto ela colocou o candeeiro, colocou a cama, colocou mesa e colocou tamborete. Isso significa que o milagre aconteceu quando Eliseu entrou dentro do quarto do menino e fechou a porta. Então veja que o milagre também acontece com porta fechada. Lembra, quer ver mais na Bíblia? Lembra da pobre viúva ali em livro de 2º Reis, capítulo de número 4, que Eliseu aumenta o azeite da viúva. No versículo 1 diz: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor e levou-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vaso emprestado a todos os teus vizinhos, vaso vazio e não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre o teu filho, e deita o azeite e todos aqueles vasos põe à parte, e o que estiver cheio. E partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si,
e sobre os seus filhos, e ele lhe trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ele e fez o saber veio ela e fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teu filho vive do resto. Então veja que o milagre mais uma vez foi acontecido aqui. Depois que ele entrou dentro da casa, do quarto, fechou a porta, começou a orar, clamar a Deus, e mandou ela ter pedido vasos aos seus vizinhos, muitos vasos, não era pouco. Então cada vez mais que o azeite ia multiplicando, os vasos se enchendo, até que faltou vaso. Aí o azeite parou. Então o milagre aconteceu também dentro de uma porta fechada. O povo de Deus está seguro atrás de uma porta fechada. Isaías capítulo 26, versículo 20 diz: vai, pois, povo meu, entra no teu quarto e fecha as tuas portas sobre ti e esconde só por um momento. Então, até que passe a ira. A recompensa de Deus são recebidas atrás de uma porta fechada. Isso está baseado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Está registrado isso. Gostaria de ler para vocês verem isso aqui, capítulo de número 6 de São Mateus. Está escrito assim, e o versículo de número 6: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então entra no teu quarto, fala com Deus, clama a ele, fecha a porta do teu quarto, e Deus que vê e revela o que está oculto, ele vai te recompensar. Há mais uma vez um milagre sendo feito e realizado através da porta fechada. Os incrédulos, porém, está na frente de uma porta fechada. Evangelho segundo escreveu o médico amado Lucas, no capítulo de número 13, versículo de número 25. Está escrito assim a palavra do bendito eterno. No versículo 25: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar a esta de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disse: não sei de onde sois vós. Então os incrédulos que não acreditam fica do lado de fora da porta, mas aquele que acredita fica dentro da porta. Feche a porta, que nós precisamos fechar essa porta, fechar a porta da mentira. Feche a porta da fofoca, feche a porta do apontamento, feche a porta da crítica, feche a porta da calúnia, feche a porta. Tem pessoa que abre a porta da mentira para mentir contra seu irmão. Tem pessoa que tem que fechar a porta da fofoca para não fofocar mais do irmão. Tem pessoa que tem que fechar a porta da desunião para ficar unido com seu irmão. Abra a porta da bênção, da boa palavra. A porta, tem pessoa que tem que fechar a porta do apontamento para não apontar o irmão. Tem pessoa que precisa fechar a porta da crítica para não criticar o seu irmão. Tem pessoa que precisa fechar a porta da calúnia para não caluniar seu irmão. Feche a porta para Deus. Depois que você fechar essas portas, que também podem significar brechas, aí Deus, Jesus que está de fora, com Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz o próprio Senhor Jesus: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então abra a porta para Jesus entrar e operar maravilha e milagre na tua vida. Mas fecha a porta da mentira, da calúnia, fecha a porta do julgamento, fecha a porta da inveja, fecha a porta da traição, fecha a porta do egoísmo, fecha a porta da soberba, fecha a porta do orgulho, fecha a porta do disse-me-disse, fecha a porta da fofoca, fecha a porta do desengano, fecha a porta da ira, da raiva, da contenda, fecha a porta. Então, quando essas portas for fechadas,
Aí o Senhor vem e vai bater na tua porta, não a porta de madeira, mas a porta do teu coração, para você abrir e Ele fazer morada na tua vida e o milagre do Senhor Jesus acontecer na tua vida. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Você que está ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, eu peço encarecidamente você compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu like e fazendo isso, tenho certeza que as bênçãos de Hashem irá sobre a tua vida. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe, querendo Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Shalom.